braquicefálicos, ou as caras amassadinhas que a gente brinca, são cachorros muito simpáticos, com aqueles olhos enormes e muito expressivos. Então são raças que são muito procuradas hoje para quem mora em apartamento e precisa de cachorros pequenininhos, mas que tenham aquela cara mais expressiva mesmo e com aquela cabeça mais pesada, né? Diferente dos cachorrinhos muito miniaturizados. Existem várias raças, né, que a gente chama de braquicefálicos. Entre eles estão o Bulldog francês, que é hoje uma das que mais tem procura, mas você tem o Pug, que também é bastante conhecido, o Shih Tzu, o Pequinês, a gente tem também o Japanese Shin e também os de pelo mais duro, como por exemplo o Grifão de Bruxelas. Todos eles são cachorros muito alegres, são cachorros de companhia mesmo, que vivem muito bem em família, né? Gostam de brincar com crianças. São cachorros de tamanho que permite que a gente carregue com facilidade, né? Então entre 4 quilos e 10 quilos, e todos eles acabam tendo aí suas particularidades. Então as mais procuradas e mais conhecidas ainda são o Bulldog francês, então o número de registros hoje no Brasil é bastante alto, mas o Pug também ainda é muito difundido aqui no Brasil. Os dois têm um temperamento realmente bastante alegre e são cachorros agitados, que têm um nível de energia alto, apesar de não serem cachorros atletas. Já o Shih Tzu é um cachorro que tem um pelo longo, né, que precisa ser tosado a cada tanto, mas também bastante alegre e não tão agitado. O Japanese Shin e o Grifão de Bruxelas são cachorros também muito alegres e aí com um visual diferente que chama bastante atenção. Do ponto de vista de saúde, é importante que a gente entenda que esses cachorros eles precisam de alguns cuidados especiais, então excesso de calor e locais onde eles possam fazer muito exercício precisam ser bastante acompanhados. Por conta desse narizinho muito apertado, muito curto, eles têm alguma dificuldade de troca de calor e respiratória, e até a própria ansiedade pode piorar essa condição. Então a dica para esse tipo de cachorro é que se pesquise bem em criadores adequados, que se procure saber da linha genética e dentro desses criadores os que fazem seleções aí para que tenham animais mais saudáveis. Existe uma síndrome que chama síndrome do braquicefálico, que consiste em tem as narinas, né, os narizes mais apertadinhos, o palato alongado que dificulta a entrada de ar e uma hipoplasia de traqueia, que na verdade é um afinamento da via de entrada de ar para os pulmões. Essa síndrome ela pode ser evitada se o criador fizer uma seleção genética aí para que a gente tenha menos filhotes com esse tipo de problema. Além disso, esses cachorros são muito pequenininhos, muito curtos, então, por exemplo, no próprio Bulldog francês você tem muitos problemas de hemivértebra, então também é fundamental questionar os criadores para ver se eles têm raio-x dos familiares e ver se ele faz algum tipo de seleção para que a gente não tenha problemas mais graves, né, no desenvolvimento da doença ao longo do envelhecimento dos cães. Algumas dessas raças ainda podem ter displasia coxofemoral, apesar de ser uma alteração de articulação da bacia que é mais comum em cães maiores, mas nesses cachorros também é possível a gente encontrar, e também a famosa luxação de patela, que também é uma má formação ali junto do joelho. Algumas dessas doenças são multifatoriais, então elas não estão só relacionadas com o pai ou os avós terem essa doença, então o tipo de peso, o tipo de alimentação e a condição genética influenciam. Falando disso, o excesso de peso também prejudica bastante a parte respiratória desses cachorros e a troca de calor. Então, mais uma vez, né, a gente fazer um controle adequado, procurar uma orientação veterinária bem feita, vai fazer com que esses cachorros tenham uma vida mais longa e uma vida mais cuidada, mas com muito mais qualidade de vida. Então, num primeiro momento, são raças muito parecidas no sentido de comportamento e de condição de saúde, desempenho físico, mas que tem um visual muito diferente entre elas, e eu acho que a escolha dentre essas daí vai acabar mais estando relacionada com o tipo de pelo, quanto que solta e quanto que não solta. A gente já falou que o pelo curto solta muito mais pelo do que o pelo longo, e obviamente com a carinha que agrade mais aí a nova família.